Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou a Nelise e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria, trabalhando de dentro da sua casa. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um produto maravilhoso e que é mais um campeão de pedidos, a torta cookie. Imagina uma torta com massa de biscoito crocante por fora e úmido por dentro, que derrete na boca, cheio de gotinhas de chocolate com um recheio super cremoso e generoso. Delicioso, né? Além de ser rentável e lucrativa, a torta cookie é linda e tem um sabor irresistível. Ela também pode ser feita em tamanhos e apresentações diferentes para você ter opções na hora de incluir esse produto no seu menu. É fazer e vender. E se você não é confeiteiro, mas está aqui comigo, pode continuar nesse vídeo, porque a torta é facílima de fazer, não precisa de nenhum equipamento especial e você pode fazer quando quiser arrancar uns elogios aí da família. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer a massa da torta cookie. Depois, eu vou te falar sobre as opções de formas e eu vou te contar os segredos para você montar essa torta em cada uma dessas formas de maneira mais fácil e sem desperdícios. Aí eu vou te mostrar o ponto correto da massa depois de assada, a técnica correta para desenformar sem quebrar a torta e nós vamos falar também sobre embalagens. E fica ligadinho no vídeo, porque durante a preparação da torta cookie, eu vou te dar informações importantes sobre o preparo. E no final eu vou falar sobre validade, conservação, armazenamento e precificação. Não vai perder nenhuma informação importante, hein? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não sabe o que está perdendo. Aqui a gente traz receitas e técnicas que vão mudar a sua vida na confeitaria. Então, se você ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrição e no sininho de notificação para você não perder nadinha. Já aproveita e ajuda o canal dando aquela curtida no vídeo, deixando seu comentário, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Eu coloquei a receita da torta cookie aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Não deixa de ler a descrição completa, porque lá tem várias informações muito importantes. Eu deixei lá também links de outros vídeos de face e venda que a gente tem aqui no canal e que eu tenho certeza que podem te ajudar. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer a massa da torta de cookie, a gente vai precisar de farinha de trigo sem fermento, manteiga ou margarina, açúcar demerara ou açúcar mascavo, ovo, açúcar cristal ou açúcar refinado, gotas de chocolate e fermento em pó. Eu vou começar o batimento pela manteiga. Coloco na batedeira a manteiga e os dois tipos de açúcar e bato por alguns minutos. Vou usar o batedor raquete, mas você pode usar o batedor globo e pode bater essa massa até a mão, que também dá certo, tá? Se você não tiver a batedeira planetária, pode usar a batedeira de 2 garfinhos, que também funciona perfeitamente. Agora que ela virou um creminho, eu vou acrescentar o ovo e bater por mais 1 minuto. Agora que o creme já está batido, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Vou colocar aqui e vou dar uma leve mexida só para a farinha não se espalhar toda pela cozinha. Lembrando que você pode fazer todo esse processo à mão. Eu estou fazendo na batedeira, mas a mão também funciona. Agora eu vou misturar aqui a metade do chocolate e a gente vai colocar para bater. Vou deixar um pouco do chocolate só para a gente poder decorar a nossa torta. Também já vou misturar o fermento aqui agora de uma vez. Agora é só bater em velocidade lenta para tudo se agregar. Balança um pouquinho, mas é assim mesmo, não se assuste. Nossa massa está prontinha. Essa aqui é a textura dela, bem maleável, bem flexível, bem fácil de modelar. Antes de falar sobre a montagem das tortas, eu vou te falar um pouquinho sobre as formas que a gente pode usar. Podemos usar forma simples, sem fundo removível, e nesse caso a gente precisa dar uma caprichada no desmoldante. Existe uma técnica também que a gente faz com papel manteiga que eu vou mostrar para você como é que é, para poder facilitar o desenforme dessa torta. Mas como ela é uma torta à base de manteiga, ela sai muito facilmente da forma, não precisa se preocupar, tá? Essa opção é de uma torta menor que serve aproximadamente 2 pessoas, então a gente tem algumas opções aí de tamanhos que a gente pode usar. O primeiro tamanho é esse aqui, é uma forminha de 10 centímetros. A gente tem esse tipo de embalagem forneável que é um pouquinho menor do que a forma e tem a vantagem de não precisar desenformar e não precisar de embalagem, né? A sua torta já vai montadinha aqui dentro. A massa e a torta já são montadas bem aqui e essa embalagem vai diretamente para o forno.
A gente tem essa opção de forminha forneável de papel, mas existe também a opção daquela forminha forneável de alumínio, tipo aquelas forminhas de fazer empada, tá? Então existe essa outra opção de forma forneável que não precisa desenformar. A gente vai fazer uma torta grande também e essa aqui a gente vai cortar em fatias. Para fazer as tortas maiores, eu indico que você use as formas de fundo removível, porque fica bem mais fácil de desenformar a torta sem que ela se quebre. Nossa massa está aqui prontinha e para rechear a sua torta, você pode usar cremes variados. Pode usar brigadeiro, pode usar doce de leite e pode usar Nutella, que faz sempre o maior sucesso. Você também pode combinar sabores usando vários cremes. Eu borrifei um pouco de desmoldante no fundo e nas laterais da minha forma para ficar mais fácil de desenformar tudo depois. Primeiro eu vou colocar a massa no fundo da forma e nas laterais, depois a gente vai rechear. Essa massa é muito fácil de trabalhar e é só colocar ela aqui e ir espalhando aqui no fundo. Agora a gente vem colocando a massa nas laterais. Essa torta fica simplesmente maravilhosa. Para rechear essa torta, eu vou usar uma combinação de doce de leite e de Nutella que fica simplesmente deliciosa. Se você for usar Nutella, tem um segredinho aqui. Leve a forma para o freezer por alguns minutos para que a Nutella fique mais firme antes de cobrir a torta. Para as tortinhas pequenas, o processo é o mesmo. Primeiro eu vou colocar um jatinho de desmoldante e agora eu vou fazer a montagem da torta. Eu dei uma baixada aqui nas laterais porque como essa torta não é vendida em fatia, ela é vendida por unidade, ela não precisa ficar tão alta quanto a torta grande que vai ser vendida em fatia, tá bom? São produtos um pouco diferentes. Agora a gente vai rechear a torta como quiser. Pode ser brigadeiro ou pode ser também Nutella. Eu vou colocar os dois, vou colocar um pouco de brigadeiro e também Nutella aqui por cima. Agora eu vou levar para a geladeira para a Nutella firmar e ficar mais fácil da gente cobrir essa torta. Se você tem receio de não conseguir desenformar mesmo usando o desmoldante, eu vou te mostrar uma técnica que vai ficar bem mais fácil. Primeiro você vai cortar 2 tiras finas de papel manteiga e vai posicionar elas aqui dentro da forma de maneira cruzada. Cruzou as 2 tiras dentro da forma, agora é só montar a torta do mesmo jeitinho que a gente montou a anterior. Agora eu vou colocar a Nutella, espalhar e levar a tortinha para a geladeira para ficar mais fácil de tampar. Para montar a tortinha na forma forneável, o processo é exatamente o mesmo. A gente vai levando os excessos de massa aqui para a lateral, depois a gente usa uma faquinha para retirar esses excessos. Agora é só rechear como quiser, eu vou usar Nutella aqui nessa tortinha, porque você sabe, né? Nutella é campeã de vendas. Não tem quem resista a uma torta cookie recheada com Nutella. Bom, eu levei a torta cookie para o freezer por alguns minutos e agora que a Nutella está um pouquinho mais firme, fica bem mais fácil de cobrir essa torta. Eu vou usar a massa, vou abrindo essa massa aqui na mão e vou posicionando ela sobre a torta, tá? Dá uma pressionadinha assim para abrir as plaquinhas e vai posicionando em cima da sua torta. Não tem problema se ficar em pedaços, não tem problema se precisar fazer remendo, porque isso não aparece no final da torta. Essas sobras aqui na lateral você já pode ir retirando para poder reutilizar para cobrir a sua torta, tá? Parece que nada vai dar certo, mas no final dá tudo certo e é assim mesmo. E na verdade, quanto mais rústica essa cobertura ficar, mais bonita fica a sua torta. Passa uma colher na lateral para acertar todas as laterais aqui da sua massa, para que a altura da sua torta fique bem certinha. Se tiver algum local com algum furinho, você completa com a massa. Agora a gente vai usar o chocolate que sobrou para decorar o topo da torta. E agora é só levar para o forno a 180 graus até que as bordinhas estejam douradinhas. Agora, para cobrir a próxima tortinha, que é a tortinha de 10 centímetros, a gente vai pegar uma bolinha um pouco maior de massa, vamos abrir e vamos encaixar em cima da forminha. Fica bem mais fácil, né? Se você quiser, pode abrir com um saquinho plástico também, que também facilita. Passa a colher aqui na lateral para acertar tudo e depois a gente vai finalizar com as gotinhas de chocolate. Agora é só levar ao forno até que as bordas fiquem levemente douradas. Para fechar a forminha forneável, o processo é exatamente o mesmo.
Só que agora, ao invés de recortar essas rebarbas, eu só vou dar uma leve empurradinha aqui para afastar elas da borda da embalagem. Agora é só decorar com as gotinhas de chocolate. E ela tá prontinha para ir pro forno. As tortas estão lindas e todas prontas e agora a gente vai esperar esfriar para poder desenformar. Agora que as nossas tortinhas estão prontas, eu vou te mostrar como desenformar as tortas que precisam ser desenformadas. Eu vou começar por essa tortinha pequena que a gente só passou o desmoldante nas laterais e no fundo da forma. Normalmente essa tortinha já se solta sozinha, mas se ela não se soltar, você vai pegar uma faquinha fina e vai passar ao redor da torta. Isso precisa ser feito com a torta ainda levemente aquecida, tá? Aí é só virar a forminha e ela se solta tranquilamente. Olha que delícia! Se você tiver usado a técnica do papel manteiga, fica super fácil também de desenformar. É só puxar o papel manteiga para cima que a torta vai se soltando. Se precisar, você pode passar aquela faquinha na lateral para dar uma ajuda. Mas olha como fica fácil. Aí é só puxar e retirar o papel manteiga da sua torta. Prontinho. Agora a gente vai desenformar a próxima torta, que é essa aqui, feita na forma de fundo removível. Para desenformar essa torta, eu vou precisar de um copo ou de um vidro. Primeiro eu vou colocar o vidro aqui, e aí é muito simples. É só eu centralizar a torta em cima do vidro, e aí eu vou pressionando levemente a assadeira para baixo, bem devagarzinho para não quebrar. Lembrando que a torta precisa estar fria para ser desenformada. Agora que ela está desenformada, a gente tem algumas opções, né? A primeira opção é fazer o corte dessa torta e vender em fatias ou então vender a torta inteira mesmo. Se eu for vender a torta inteira, eu preciso retirar a base de alumínio que está aqui embaixo. Se eu for cortar em fatias, não precisa. Eu vou te mostrar como é que a gente retira a base. Eu vou usar uma espátula de metal, mas você pode usar também uma faca se você preferir. É só encaixar essa espátula aqui embaixo da torta. Encaixei. Como a minha torta tá fria, eu consigo até levantar, tá? Mas se a sua torta estiver um pouquinho mais quente, você não vai conseguir fazer isso. E aí você vai empurrando a torta com a espátula e retirando aqui o disco de metal. Eu gosto de usar a espátula para empurrar o disco, ó. Seguro a torta com a mão e uso a espátula para empurrar o disco. Eu acho que fica bem mais fácil. Agora que eu já cheguei na borda do prato, é só puxar. É muito fácil, né? Agora que essa torta linda tá pronta, eu vou tirar uma fatia para te mostrar. Olha que coisa mais perfeita! Douradinha por fora, crocante e bem cremosa por dentro. Olha que delícia! Agora vamos para a embalagem? Eu já tirei uma fatia dessa delícia para você ver, mas agora eu vou te mostrar como é que a gente faz o corte correto. Para cortar, você pode usar algumas guias de corte de bolo, mas não tem muita necessidade não. Eu gosto de fazer uma linha reta e depois outra linha reta cruzando ao contrário. Você pode até fazer uma leve marcação aqui com a faca no topo da torta, tá? Então faz um corte aqui nesse sentido e eu tô seguindo a linha que eu já cortei aqui a torta. Depois a gente faz um corte em linha reta também, seguindo em sentido contrário. Eles se cruzam ali no meio, tá? Assim a gente fica com 4 pedaços grandes. Depois é muito fácil, você posiciona a faca no meio de cada uma dessas fatias grandes e faz a marcação aqui, ó, fazendo fatias ali bem no meio. Para você entender, aqui eu tenho uma fatia grande, né, da marcação que eu fiz, marcando a minha torta em 4 pedaços. Eu venho aqui no meio, ó, e faço a marcação até chegar ao outro lado, tá? Dessa maneira eu tenho fatias padronizadas e que cabem aqui exatamente dentro da minha embalagem. Agora é só posicionar a fatia dentro da embalagem. Aí é só você tampar e colocar a sua etiqueta. Me conta, tem como resistir a uma delícia dessas? Para embalar as mini tortas também é muito fácil. Eu vou usar essa hamburguera, que é a hamburguera de referência número 3. É só encaixar a tortinha aqui dentro. Olha, ela cabe exatamente dentro da hamburguera. Agora a gente fecha e aí é só etiquetar. Se você quiser, pode usar a etiqueta com lacre. Essa embalagem é excelente porque ela protege muito bem a sua tortinha e ela tem um custo muito baixo. Já a embalagem forneável é mais fácil ainda, né? É só encaixar a tampinha, colocar a sua etiqueta e tá pronto para entregar para o cliente. Se você tá aqui comigo, deixa seu like e também um comentário me contando qual recheio você usaria na sua torta cookie. Ou então pode comentar só aquele coraçãozinho mesmo que já vai fazer toda a diferença para mim. Essa torta é uma delícia, né? Fica comigo até o final do vídeo, porque agora eu vou falar sobre validade, armazenamento e as dicas mais importantes sobre a produção e a venda da torta cookie.
Vamos falar sobre validade de armazenamento? A torta cookie tem validade de 3 dias em temperatura ambiente e ela dura até 7 dias se for conservada na geladeira. Ela pode ser congelada por até 90 dias ainda crua. Aí depois é só levar para o forno congelada mesmo para assar, tá? Não precisa descongelar. Dá para congelar ela já assada também, e aí para descongelar é só você retirar a torta do freezer, colocar dentro da geladeira e deixar lá por algumas horas até ela descongelar. Mas eu acho que o congelamento dela crua dá um resultado melhor, tá bom? Para vender essa torta é muito fácil, porque ela é tão bonita que só de ver já dá água na boca. Então capricha nas imagens, faça muitas fotos, muitos reels, demonstrando, por exemplo, como ela pode ser consumida quente, fria, com calda, dando aquela garfada que mostra a cremosidade do recheio e a crocância da massa, saindo do forno bem quentinha, enfim, despertando o desejo do cliente, que eu te garanto, é fazer e vender. Você pode também orientar o seu cliente a aquecer a torta antes de comer, que ela vai ficar mais gostosa ainda. Uma sugestão maravilhosa é essa delícia aquecida no micro-ondas com uma bola de sorvete do lado. Fica delicioso! Lembre-se que quando você dá ao cliente a sugestão de como consumir o seu produto, a experiência de consumo dele vai ser muito mais prazerosa e com certeza ele vai voltar para pedir mais vezes. Vamos falar de rendimento? Cada receita me rende uma torta de 22 centímetros e essa torta me rendeu 8 fatias grandes. Aqui na minha cidade eu vejo essa fatia de torta sendo vendida em média por volta de R$18, mas você precisa calcular o valor de venda de acordo com os seus custos de produção. Eu estou deixando essas sugestões de valores, mas você precisa fazer os seus cálculos e a sua pesquisa de mercado para você saber por quanto você deve vender aí na sua região. Lembre-se de incluir o custo da embalagem na sua precificação, hein? Não pode esquecer. Se você optar pela mini torta na assadeira de 10 centímetros, a receita vai te render em média 5 tortas. E se você optar pela embalagem forneável, a receita vai te render em média de 10 a 12 tortinhas. Ah, e uma dica, eu recheei a torta com doce de leite e Nutella e com brigadeiro e Nutella, mas você pode usar o recheio que desejar. Pode usar recheios artesanais mesmo ou então recheios prontos, industrializados. Os recheios prontos normalmente têm um custo um pouco mais elevado, mas você precisa lembrar que eles já vêm prontos. Então você não tem o custo da sua hora trabalhada ali no fogão mexendo, não tem louça para lavar, então precisa levar esse ponto em consideração também na hora de escolher qual é o recheio que você vai usar e também de precificar. Agora me conta, o que é que você achou da torta cookie? Qual das opções de apresentação você mais gostou? Me conta também qual conteúdo você quer ver aqui no canal, quais são as suas sugestões, porque eu amo ler e responder os seus comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, também nos seus grupos de confeitaria, nos grupos de WhatsApp que você participa ou com aquela amiga que adora doces e que queira aprender um pouco mais sobre confeitaria. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!